E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero trocar uma ideia muito importante com você que está procurando seguir o caminho do judaísmo rumo à vontade do Eterno e rumo à revelação da sua dimensão espiritual. E o assunto que eu quero falar aqui é o seguinte: quais são os parâmetros de exigência do Criador para cada um de nós? Isso é muito importante, porque sem parâmetro a pessoa fica confusa, a pessoa não conhece o caminho. E infelizmente, galera, eu tenho visto muita gente se perder por receberem instruções erradas de parâmetros errados, principalmente de parâmetros extremamente rígidos que não representam o lugar onde aquela pessoa se encontra. Então vamos lá. Para responder para vocês, eu vou trazer aqui o Talmud Makot, na página 23b, e ele vai fazer análise de vários versículos da Escritura. Então ele começa aqui dizendo o seguinte: Darash Rabbi Simlai, explicou o Rabino Simlai, 613 mitzvot nemru lo le Moshe, 613 mandamentos foram ensinados para Moisés. Eu vou pular aqui um pedacinho e vou para a próxima parte, que é o que nos interessa. Ba Davi, veio o rei Davi, Veheemidan al Ahat Esre, e os estabeleceu, estes 613, sobre 11. Onde é que está isso? Está no Salmo 15. Pode abrir lá para conferir. E diz o seguinte: Mismor le David, cântico de Davi. Mi agur be'arolecha, quem viverá em sua tenda? O mishkon behar kodshecha, e quem morará no monte da sua santidade? Oler tamim, aquele que caminha de forma plena. O poel tzedek, que faz o que é justo. Vedover emet bilvavo, e que fala a verdade em seu coração. Lo ragal al leshonó, que não fofoca. Lo asal erehurá, não faz o mal para o seu próximo. Veherpa lo nasa al kerovo, e que não coloca vergonha sobre o seu próximo. Nivze be'inav nimas, o perverso é desprezível aos seus olhos. Ve'et ire Adonai echabed, e honra aquele que honra os que temem ao Eterno. Nishba le'ara ve'lo yamir, aquele que jura que não vai fazer algo e não volta atrás. Kaspo lo natan benesher, é aquele que não dá o dinheiro a juros. Ve'shohad al naki lo lakach, e que não pega suborno. Você, ele, quem faz isso, diz o Salmo, lo imot leolam, nunca cambaleará. Aí você vê uma coisa surpreendente, você fala, pera um pouquinho, mas o Rabino Simlai, ele traz aquilo que todos nós judeus sabemos, são 613 mandamentos. Como é que o rei Davi de repente chega aqui no Salmo 15 e diz 11, já está garantido com Deus? Vamos ver aqui um dos maiores comentaristas do judaísmo, que é Urash, um dos maiores rabinos. O que ele diz? Ele diz assim: Veheemidan al Ahat Esre, Davi estabeleceu eles sobre 11. Shebatehilá yutzadikim. Por que isso? Porque no início, lá atrás, eles eram mais justos, tinham um potencial maior de obediência, de cumprimento. Veayu yecholim lekabel ol mitzvot arbe, eles podiam receber sobre si um grande jugo de mandamentos. Aval, Dorot Aharonim, Lo Ayut Tzadikim Kolkar. Porém, as últimas gerações não eram tão justas. Vem Baal Lishmor Kulan, En Lecha Adam Shezoche. E se fosse exigido das pessoas da época do rei Davi, nenhuma pessoa iria alcançar o seu intento espiritual. Ninguém ia poder chegar à recompensa final, ou à conexão com o Eterno. Então o que o Davi fez? Ele os estabeleceu sobre 11, porque ele falou assim: o Eterno, gente, o Eterno é bom, o Eterno é compreensível. Então ele não vai exigir de um indivíduo algo que toda a geração dele não está preparada para isso. Mas o que significa isso? Ao mesmo tempo em que significa que o Eterno não exige do indivíduo mais do que ele pode, isso também não significa que a gente então deve deixar todos os outros mandamentos. Não, de jeito nenhum. Os mandamentos são para o nosso bem.
Os mandamentos são aquilo que trazem para a gente a possibilidade da gente evoluir mais e mais, da gente chegar mais alto, de sermos pessoas melhores para os outros e para nós. Mas o nível de exigência que é colocado aqui se refere à bondade e à compreensão do Eterno em relação a cada um de nós. Eu costumo dizer para as pessoas assim, galera, não fica olhando Deus somente como rei. Tem gente que olha Deus como um carrasco, morre de medo dele. Comecem a olhar para Deus como um educador que quer ajudar cada um de nós a revelarmos o nosso potencial. Continua aqui o Talmud. Diz o seguinte: Bayeshayahu veio Isaías, capítulo 33, Ve'emidan al-Shesh, e estabeleceu aquele 613 sobre 6. Shesh, dirtiv, como está escrito. Oler tzedakot, aquele que caminha na justiça. Vedover mesharim, e fala o que é justo. Moes bebetza meashkot, que tem nojo, que despreza não é o suborno, a extorsão. Noer kapav mitemor beshohad, aquela pessoa que balança a mão, ele chacoalha a mão para não apoiar o suborno. Ou temos nome, chamou Adamim, aquele que tampa o ouvido para não ouvir o que é sanguinário. Veotsemenav merotra, e que tampa os seus olhos para não ver o mal. Olê, pronto, aqui deu 6 atributos. Ele fala assim, essa pessoa está garantida com o Eterno. Aí você vai falar assim, pô, mas 6? Sim, 6. Ele diz dentro da nossa realidade, o que pode se exigir do indivíduo é isso. De novo, não quer dizer que a gente tem, agora eu vou ficar, pronto, a gente tem que se acomodar. Não. Cada nível que a gente evolui é como se fosse um diamante a mais que a gente encontrou. Imagina uma pessoa que tem, sei lá, ele vai num lugar, ele vê 10 mil diamantes jogados, ele vai pegar um, ele fala um já tá bom. Um tá bom, mas tenta pegar 10. Mesma coisa. Mas a gente está olhando aqui o nível de exigência do Eterno para conosco. Porque aquele cara que quer dar um passo maior do que a perna, ele rompe os tendões, ele rompe os nervos e não caminha mais. Segue o Talmud. Vamos seguir? Diz aqui, vamos lá. Bamichá, veio o profeta Michá, em português Miqueias, capítulo 6. Ve'emidan al-shalosh. Ele diminuiu e ele falou, o nível de exigência hoje é 3 coisas. Se a pessoa fizer muito bem feito, aí que tá, galera. Não é mais ou menos cada um desses. O cara tem que ser um exemplo de cada uma dessas coisas. Um exemplo. Através desse atributo pleno, então ele se conecta com o Eterno e se garante no mundo vindouro. Então ele diz assim, 3. Igid lechadam matov, eu te direi, ó homem, o que é bom. Uma Adonai doresh mimecha, e o que o Eterno pede de você. Olha só. O pessoal que não conhece, que não estuda as escrituras, por exemplo, que não estuda nem mesmo o Talmud, ele vai falar coisas em nome do judaísmo que não tem base. Mas aqui diz o seguinte, não é 613 de cara, não é essa a exigência mínima não, calma. Que imasot mishpat, o Eterno pede de você que você faça a justiça, ve'ahavat hesed, e que ame fazer o bem. Im Adonai Elohecha, e que você caminhe discretamente com o Eterno teu Deus. Mas não é porque é pro cara ser mais homem, não, é 100%, cara. É justiça, é justiça. É amor, é gostar de fazer bondade, é fazer bondade mesmo. E caminhar com o Eterno, que é a fé. Aí teve mais um. Pera aí, não desliga que tem mais um. Havakuk, veio o profeta Havakuk, em português é Habakuk, capítulo 2, Ve'emidan al-Ahat. E ele estabeleceu sobre Sheneemar, como está dito, Vetzadik be'emunato ihyeh. O justo viverá em sua fé. Uma coisa, tenha fé plena. Se você tiver fé plena, você já está conectado ao Eterno. Então, de novo, fica aqui a mensagem, galera. A caminhada é uma caminhada.
Não adianta o cara falar assim, eu vou fazer uma caminhada de 100.000 quilômetros, sabe? De 1.000 quilômetros. Cara, você vai olhar para o fim da caminhada, talvez você não chega nem 1/10. Ao contrário, o que o Talmud está ensinando a gente? O que o rei Davi, o que Isaías, o que Rabacuc, o que Michá ensinaram a gente? Caminha passo a passo, mas cada passo que você der, dê com convicção. Assim você vai conseguir chegar no fim do caminho. Agora, se você já quiser dar os 613 passos de uma vez, é provável que você não chegue nem no 10º. Isso aqui é muito importante, gente. Então, eu concluo esse estudo aqui pedindo para vocês. Prestem atenção, meus amigos. Tudo que foi falado aqui não é ritual. Tudo que foi falado aqui é humano, é social. E, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa ideia distorcida, ignorante, sem base, que coloca no judaísmo o ritual, a obsessão no ritual como foco. Não. Se você não tem a base humana, se você não tem o amor pelo próximo, se você não tem a vontade de fazer o bem, se você não tem a vontade de lutar pela justiça, se você não tem sensibilidade, empatia, e se você não vive uma fé verdadeira, nem começou a Torá. É como diz o nosso grande livro da Ética dos Pais do Pirkei Avot, Derech Eretz Kadma LaTorá. O caminho da terra, os bons costumes, os bons valores, eles antecedem a Torá. Então é isso, galera. Vamos caminhar juntos e vamos chegar mais longe. Um grande abraço para você.